Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Teremos hoje aqui em seu comentário uma exceção, professor? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Hoje a coluna será, de certa forma, excepcional, uma exceção, porque vai furar a regra de não abordar questões nacionais, vamos dizer assim. Na verdade, como a temática aqui é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, e essas são questões, antes de tudo, globais, só muito excepcionalmente é que algum assunto específico do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, vamos dizer, mais de tipo doméstico, é abordado. Além disso, ela também é excepcional porque se tem um assunto que não estava, vamos dizer, no escopo das temáticas desta coluna, seria entrar na questão mais eminentemente política, da política nacional. E isso principalmente porque a Rádio USP dispõe de outros colunistas, colegas, que são da ciência política, vários, e que competentemente sempre oferecem suas análises quase que semanalmente, tratando de assuntos da política nacional, né? Então não haveria muito sentido de que uma coluna como esta, né, cujo tema geral é a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, entrasse em questões não apenas nacionais, como principalmente não entrasse em questões de política nacional. Pois é, mas a situação quase que o obriga a esta exceção, não é, professor? Então, de fato, é uma questão realmente que a conjuntura nacional obriga, vamos dizer. E então eu queria, basicamente, passar o recado de me juntar, no fundo, a várias outras vozes que consideram que os acontecimentos mais recentes exigem que o Ministério Público solicita que uma junta médica examine o presidente da República para aferir qual que é o grau de sanidade mental que ele está apresentando. E essa é uma questão de emergência nacional e eu diria que é até mais urgente que qualquer outra, inclusive todas as medidas que nós, como sociedade civil, temos que criativamente, vamos dizer, enfrentar para que essa pandemia, né, seja não contida, porque ela não será contida, mas que ela produza o mínimo possível de estragos aqui no Brasil. E não há dúvida que, da lista de motivos que o presidente da República já apresentou para que, eventualmente, ele seja impossibilitado de continuar, a mais grave, evidentemente, é a total irresponsabilidade em relação a essa emergência colocada por uma questão de saúde. Então é um problema sanitário afastar o presidente. Impeachment é uma coisa que demora muito, que é muito complexa e, portanto, a saída seria que os que têm alguma responsabilidade e que estão em torno dele consigam encontrar uma maneira de fazer com que ele se afaste do exercício da presidência da República. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, com a possibilidade de uma epidemia de coronavírus, as medidas que os governos, tanto federal como estadual, estão tomando, está deixando cada vez mais restritas as cidades socialmente, né? Que impactos estão causando em cidades como São Paulo, por exemplo, que é tão diversa? Vamos dos cinemas, teatros, shows, até a periferia, que às vezes nem água tem, né, professora? Nesse momento de pandemia, é muito importante reconhecer
a desigualdade de condições na cidade para poder se implantar as medidas de contenção. Eu chamo a atenção particularmente para uma medida que parece ser essencial, que é a ideia do isolamento social, evitando que as pessoas se encontrem, né? E isso significa, e isso está sendo bastante debatido, como todos os polos que atraem a circulação de pessoas fecham. Então nós estamos falando de escolas culturais, museus, progressivamente também os locais de trabalho vão implantando teletrabalho, mas a questão, eu gostaria de levantar a questão do outro ponto de vista, que é que condições de isolamento as pessoas têm nas suas moradias. Aí nós vamos começar a perceber que tem situações, como por exemplo, a população de rua, como é que ela enfrenta essa situação, que condições ela tem de se isolar. E outras situações também, como situações onde essas moradias têm um saneamento precário, ou tem pouca água corrente, ou mesmo situações de pobreza, onde as pessoas têm uma enorme dificuldade para poder ter acesso às condições mínimas de higiene que são importantíssimas, do tipo lavar as mãos constantemente, né? O que precisa de água e precisa de sabão, que parece alguma coisa absolutamente básica, mas que tem custos ou falta em muitos lugares da cidade. O que eu estou querendo dizer com isso, Sandra? Que nós vimos, por exemplo, uma portaria do Ministério da Justiça dizendo que as pessoas são obrigadas a se isolar, e isso já saiu, mas não saiu nenhuma medida muito concreta até agora para dizer qual é a forma, qual é o apoio, qual é a proteção que essas situações, como essa que eu acabei de descrever, vão ter para poder implementar o tal, né, do isolamento social e mesmo as condições de higiene necessárias, Sandra. Professora, e como tem sido essa ação do governo em países que o coronavírus já está instalado? Que medidas foram adotadas? Por exemplo, tem algumas medidas que algumas cidades, alguns estados adotaram nos Estados Unidos e na Europa, como uma delas, né, que é a suspensão de remoções de despesas, de execuções hipotecárias para não jogar ninguém na rua nesse momento de crise, por exemplo. Também um exemplo da cidade de Los Angeles, que está implementando mais torneiras e banheiros públicos nas ruas e não demolindo barracas durante o dia, coisa que fazia em relação ao sem-teto. A implementação de estações de higiene nas ruas e nos metrôs, locais onde as pessoas encontram lugar para lavar as mãos, encontram sabão, encontram o álcool gel, a distribuição desses produtos e a implementação, e isso é fundamental, de lugares seguros, inclusive usando prédios vazios, estruturas vazias, para que as pessoas que não têm em casa, não têm condições de ficar em isolamento, poder ficar. Essas são apenas algumas das medidas, evidentemente também outras são necessárias, porque a tendência desse processo é aumentar a pobreza, é diminuir a renda das pessoas, e em um determinado momento vai ser absolutamente fundamental também se implementar medidas de proteção de renda adicional, sob pena não apenas de piorar a condição humana de todos eles, mas também de incorrer em problemas seríssimos para a saúde pública, na medida que as pessoas vão perdendo as condições de poder garantir para si e para sua comunidade um isolamento social. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a gente precisa sinalizar aos ouvintes que nós estamos gravando na quarta-feira, às 19 horas, antes do segundo panelaço previsto para essa noite. Ontem tivemos já um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga essa situação? Olha, acho que a sua pergunta é muito importante. Eu gostaria de dizer, na data de hoje, levando em consideração todas as cautelas que é necessário ter,
que eu acho que a conjuntura mudou ontem. E ela mudou não no sentido de que alguma coisa vai acontecer do dia para a noite ou vai mudar da água para o vinho, mas alguma coisa nova começa a acontecer. O que se deu ontem? Uma manifestação espontânea, isso é muito importante porque ela praticamente não foi convocada, até onde eu tenho conhecimento, uma manifestação que se irradiou pelo país inteiro e uma manifestação que ocorreu sobretudo em bairros de classe média. É importante lembrar que esses bairros de classe média são os bairros onde o presidente Bolsonaro teve grande apoio nas eleições de 2018. Portanto, nós estamos em face de uma alteração de sentimento importante. E por que houve essa alteração de sentimento? Eu tenho a impressão de que a atitude do presidente Bolsonaro nos últimos dias, em particular, a sua decisão de comparecer a uma manifestação em Brasília, manifestação no último domingo, que era uma manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, coisa que ele não poderia ter feito, não poderia ter apoiado essa manifestação, segundo a Constituição, que ele precisa garantir o livre exercício dos poderes que são paralelos ao Poder Executivo. Além disso, ele desrespeitou abertamente as orientações do seu ministro da Saúde, criando um contraste brutal entre as orientações médicas diante de uma pandemia da maior gravidade e a atitude do próprio presidente da República. Eu tenho a impressão que nessa hora o presidente atravessou uma espécie de linha vermelha. E as pessoas decidiram dizer basta, e essas pessoas não são pessoas necessariamente que estavam na oposição ao presidente Bolsonaro. É claro que há também pessoas de oposição. E o que é que nós podemos esperar pela frente, professor? Pois é, muito brevemente, nesse tempo que nos resta aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: não dá para saber o que vai acontecer. Como eu disse antes, não é que a conjuntura vai mudar radicalmente, mas ela começou a mudar. E ela começou a mudar no sentido de que a sociedade começou a se mobilizar. É importante dizer o seguinte: a sociedade não pode tudo. É preciso ver como os atores políticos vão reagir, como as instituições vão reagir, mas, apesar disso, a sociedade pode bastante. É isso que eu gostaria de dizer hoje. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço. Até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia, bom dia a todas e a todos. O meu programa hoje, como não poderia deixar de ser, é sobre os impactos da quarentena com o coronavírus e a reclusão das pessoas no planeta inteiro, uma espécie de comunhão de unidade que está acontecendo de maneira forçada, mas com consequências que não deixam de ser interessantes para se pensar um movimento de solidariedade em escala global, coisa que não aconteceria se dependesse apenas da boa vontade, da manifestação dos ecologistas, não é? O Mar de Veneza limpo, por exemplo, uma série de consequências impensáveis e impressionantes. Um dos efeitos que tem acontecido também, claro, a produção de memes, alguns engraçados, e a lembrança de músicas, por exemplo. Como é o caso aqui na minha coluna, eu tenho feito às vezes, colocado canções que têm a ver com o momento atual. Então essa agora que eu vou relembrar hoje é uma que algumas pessoas estão relembrando, não por acaso, Profecia de Raul Seixas, com O Dia em que a Terra Parou. Um momento de epifania, porque parecia maluco, visionário, né? Mas o dia em que ninguém no planeta inteiro resolve sair à rua. E o comentário breve que eu queria fazer a partir dessa canção, porque ela de fato ela descreve de maneira muito impressionante o que está acontecendo com a gente nesse momento, né? Mas no seu visionarismo esotérico, de certa maneira, essa epifania ela é sem explicação, não é? Então a dona de casa não vai comprar pão porque o padeiro não está lá, o
o policial não vai prender porque o ladrão não tá, e o ladrão não tá porque sabe que se roubar ele não vai ter onde gastar. Tem uma sequência, uma cadeia infinita de relações. E tem um verso que é bonito na música, que é que o professor não vai sair para dar aula porque ele não tem mais nada para ensinar. É como se fosse um momento que põe abaixo todas as certezas e os conhecimentos. E o que eu acho é que agora, ao contrário, o professor é quem tem muito para ensinar, assim como o médico tem para curar, porque no momento de obscurantismo tão grande, o valor à ciência e ao conhecimento são os grandes valores que podem nos ajudar. Então eu queria tocar um trecho do Raul Seixas com esse pequeno reparo. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.